Oi, meu nome é Jaqueline, eu sou acadêmica de medicina e atuo como doula. No vídeo de hoje nós falaremos sobre uma notinha que os bebês andam recebendo aí na maternidade. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica no vídeo e vem comigo. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no canal e se inscreva mesmo, viu gente? No botãozinho aqui por baixo. Curta esse vídeo, me siga nas redes sociais vizinhas que vão aparecer na descrição do vídeo e também me ajude propagando as informações para que cada vez mais mulheres tenham acesso a essas informações. Mas agora vamos começar falando sobre APGAR. O que seria a escala APGAR ou até mesmo o score APGAR? Ele foi inventado em 1953 pela médica Virginia Apgar, então é do sobrenome dela que se batizou, que se denominou essa escala, esse score. E inicialmente era um padrão de avaliação clínica do bebê. E esse padrão de avaliação terá uma nota de 0 a 10, onde os médicos farão uma análise no primeiro minuto de vida do bebê e no quinto minuto de vida do bebê. Totalizando essas notas, esses 5 sinais que serão avaliados, totalizando os 10 pontos possíveis para o bebê. Então agora vamos adentrar em quais seriam esses 5 sinais. O primeiro deles é em relação à força muscular, à atividade muscular desse bebê. O segundo seria a respiração desse bebê, a frequência respiratória desse bebê. O terceiro ponto, o terceiro sinal analisado, será os batimentos cardíacos do bebê. O quarto sinal será em relação ao reflexo desse bebê. E o quinto sinal será, então, em relação à corzinha dele, à aparência desse bebê. Agora, nós entraremos detalhadamente em cada um desses sinais para que vocês entendam da onde vêm os pontos e como eles são atribuídos ao bebê. Então, primeiro começaremos a falar da força muscular. A força muscular pode ter a nota 0, a nota 1 e a nota 2. O bebê receberá a nota 0 se ele não tiver atividade muscular. Então, os músculos estarão molinhos, caidinhos, perninhas caídas, enfim, estará caidinho, mole, sem atividade muscular. O bebê receberá nota 1 se ele tiver alguma tensão muscular. Então, se ele tiver alguma tensão muscular que seja, ele já receberá a nota 1. E ele receberá a nota 2 se os músculos estiverem totalmente fletidos, se eles forem flexionados e tudo mais. Tudo bem? Agora vamos para o segundo tópico, que seria em relação à frequência cardíaca desse bebê. O bebê terá nota 0 se ele não tiver frequência cardíaca. Então, se o coraçãozinho dele não estiver batendo, a nota será 0. O bebê terá nota 1 se essa frequência cardíaca for inferior a 100 batimentos por minuto. E o bebê terá nota 2 se essa frequência cardíaca for superior a 100 batimentos por minuto. Algumas pessoas ficam meio confusas nessa parte, porque nos é ensinado que os batimentos cardíacos normais, batimentos por minutos normais, seria de 60 a 100. Só que esse é o padrão para os adultos. Então, para os bebês, é normal que eles tenham a frequência cardíaca deles superior a 100 batimentos por minuto, tudo bem? E agora entraremos no terceiro tópico, que é em relação ao reflexo. A nota 0 será atribuída se o bebê não tiver reflexos. A nota 1 vai ser atribuída se o bebê fizer algumas caretas em resposta aos reflexos. E a nota 2 será atribuída se o bebê fizer caretonas, chorar, espirrar, aí será atribuída a nota 2 aos reflexos desse bebê. Agora, falaremos do quarto tópico. O quarto tópico é em relação ao sinal, a respiração desse bebê. E esse bebê terá nota 0 se ele não estiver respirando. Ele terá nota 1 se ele estiver respirando, mas a respiração for uma respiração fraquinha e bem irregular. E ele terá nota 2 se ele chorar vigorosamente, porque aí é indícios de que sim, ele está respirando muito bem. Tudo bem? Agora, o quinto tópico seria, então, em relação à corzinha, à aparência desse bebê. E antes de entrarmos no 0, 1 ou 2 pontos, eu só queria fazer algumas observações. Existe uma tal de cianose periférica. Essa cianose periférica faz com que os membros, por exemplo, mãozinha, pezinha do bebê, né, no caso do nosso
mini pacientezinha agora, que é o bebê, fiquem azulados, arroxeados. Então, isso pode acontecer, ocorre a vasoconstrição nesses locais, e isso faz com que dê a impressão mais azulada. E isso pode acontecer quando o bebê for exposto a ambientes frios, ou até mesmo, por exemplo, no caso das cesarianas, às vezes o ar-condicionado, a temperatura do ar-condicionado está mais baixa, então é mais friozinho para o bebê, pode acontecer essa cianose. Outra coisa que a gente tem que considerar nessa questão da cor, da aparência, é que os diferentes tons de pele também podem ter uma diferente percepção em relação a essa questão da aparência, tudo bem? Mas agora vamos entrar, então, nas notas relacionadas à cor e à aparência do bebê. O bebê terá nota 0 se ele se encontrar totalmente pálido ou azulado. O bebê terá nota 1 se ele se encontrar rosadinho, o bebê tá rosado, mas com as suas periferias, então, azuladas ou arroxeadas. E o bebê terá nota 2 se ele estiver completamente rosadinho, tudo bem? Mas assim, gente, eu estou explicando o que é cada nota, como os médicos chegam, por exemplo, na notinha lá do Apgar, para vocês, apenas a título de curiosidade. Vocês não precisam decorar isso, porque terão profissionais lá na hora responsáveis por esse tipo de coisa, por esse tipo de informação, tudo bem? Mas agora vamos para os resultados do teste. Eles são divididos em 3 resultados. De 0 a 3, o bebê apresenta uma asfixia grave. A asfixia seria como se fosse uma falta de oxigênio. Então, ele está com uma asfixia grave na nota de 0 a 3. Na nota de 4 a 6, ele tem uma asfixia moderada. Então, ele tem uma dificuldade de respirar. Na nota de 7 a 10, ele está com boa vitalidade. Então, aquele famoso 7 a 10 se aplica aqui também e comprova que 7, em muitos casos, é 10 sim. Porque tanto a nota 7, a nota 8, a nota 9 e a nota 10 representam que o bebê está com uma boa vitalidade. Mas volto a dizer, não precisam decorar essas coisas e não precisam se desesperar também. E o porquê? Nos dados que eu encontrei, 90% dos bebês nascem com o Apgar de 8, 9 ou 10. Então tem muito mais chance disso dar muito certo do que de dar algo errado, tudo bem? E aí, diante disso, diante dessas notas que eu falei, existem algumas limitações que podem fazer com que essa nota caia, como por exemplo, nascimento prematuro. Justamente por conta, por exemplo, dessa questão da formação do bebê, né, da formação do sistema respiratório do bebê, que precisa estar maturado, não só o sistema respiratório, tá, gente? Mas todos os sistemas do bebê precisam estar maturados para o nascimento dele. Então, às vezes, um nascimento prematuro dificulta essa adaptação dele fora do útero, tudo bem? O segundo ponto que pode fazer abaixar essa escala Apgar do bebê seria a gravidez de risco. Então, por exemplo, diabetes gestacional é considerado uma gravidez de risco. O terceiro ponto que pode fazer esse número abaixar é, no caso, a cesariana que eu mencionei anteriormente. E por vários fatores, como, por exemplo, a questão do ar-condicionado, tá bom? E o quarto ponto que pode fazer alterar esses valores é em relação à anestesia que essa mulher recebe, porque alguns bebês podem se apresentar um pouco mais letárgicos após o nascimento por conta da anestesia que acaba indo para ele também. Não afeta ele de fato, mas ele acaba ficando um pouquinho mais letárgico. Tudo bem? Não é muito letárgico, isso vai variar de mulher para mulher, de bebê para bebê. Tudo bem? E diante de tudo isso, eu ainda quero mencionar que é normal que a primeira avaliação, então tem no primeiro minuto e no quinto minuto, é normal que a primeira avaliação a nota seja um pouco mais inferior que a do quinto minuto, justamente porque esse bebê está começando a se adaptar nessa vida fora do útero. E caso a nota esteja abaixo de 7 na escala, no score Apgar, esses médicos que estarão ali acompanhando, eles vão medir de novo, eles vão fazer a escala de novo a cada 5 minutos até completar 20 minutos. Porque após esses 20 minutos, os bebês que não atingiram 7 para cima, nesse primeiro momento, eles tendem a atingir também, tudo bem? E aí, surge uma pergunta muito interessante diante disso, que é: isso significa, a nota que esse meu bebê tirar no Apgar, significa que ele vai ser mais ou menos inteligente? E sim, não sei se você pensou isso, mas algumas pessoas ficam com essa dúvida. E
não significa nada em relação à inteligência do bebê. Só significa que esse bebê precisou de mais ou menos ajuda para se adaptar nessa vida fora do útero, tudo bem? E apenas a título de curiosidade, para você saber aonde está essa notinha, ela fica no cartão da criança. Então, o cartão da criança, a carteirinha de vacina, você vai encontrar com vários nomes, mas ela fica lá mencionada, tudo bem? Eu vou estar postando no meu Instagram como ficou a minha notinha, e se você sabe quais foram as suas notas atribuídas à escala Apgar, comenta aqui embaixo ou vai no Instagram, comenta também, e se você não sabe, corre olhar a sua carteirinha, porque com certeza estará lá. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve. Até mais!